Amados amigos da espiritualidade, erguemos nossos corações em gratidão profunda pelo apoio constante e pelo incentivo silencioso que sempre nos sustentam em nossas jornadas. Agradecemos pelos presentes diários que a vida nos oferece, mesmo quando vem em forma de desafios, pois sabemos que cada um deles é ferramenta sagrada para a lapidação do nosso recurso moral e para o despertar de nossa consciência. Rogamos neste instante aos amigos da luz que a paz envolva nosso planeta, como uma chama que primeiro se acende em nossos próprios corações, irradiando-se em pensamentos, palavras e gestos. Pedimos também pela suavização dos eventos que se aproximam, para que, na medida do possível, sejam permeados pela compaixão e pelo entendimento, permitindo que a humanidade aprenda com amor e não somente com a dor. Reconhecemos com humildade e reverência todos aqueles que nos servem de inspiração, entes queridos, irmãos de encaminhada, conhecidos e desconhecidos, espíritos encarnados e desencarnados. É por cada um de vocês que aqui permanecemos firmes, valorizando a dádiva da existência e aproveitando com gratidão a oportunidade única da encarnação presente. Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e cada passo dado no bem sejam em homenagem a todos vocês que nos iluminam com exemplos, afetos e presenças. Unidos em propósito e esperança, entregamos nosso caminho às mãos da luz maior, confiantes de que a vida sempre nos guia para o aprendizado e para o amor. Que assim seja. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje, nossa jornada pelos registros acásticos nos conduzirá a uma compreensão mais profunda sobre o desenvolvimento evolutivo nos mundos habitáveis e a eclosão da inteligência autoconsciente em orbes específicos como Sírius, Pleiades, Capela e Órion. Como mencionamos no vídeo anterior, deixaremos para um próximo episódio, pois embora o plano inicial fosse destrinchar as estrelas específicas desses sistemas, o que exige um sistema nervoso de altíssima performance para processar a complexidade de toda uma constelação, decidi fazer uma pausa necessária para compartilhar uma experiência recente que me chamou muito a atenção. Essa vivência trouxe informações complementares fundamentais para o nosso mapeamento da dinâmica estelar e para o entendimento de como diferentes consciências participam da vida em nosso lar atual, a Terra. Portanto, neste vídeo, vamos explorar a rica tapeçaria dos grupos pedagógicos que contribuem para o desenvolvimento da nossa orbe planetária, desde os nativos e missionários até grupos menos conhecidos, como os migrantes de vanguarda e os instigantes desviados, cujos estudos recentes elucidaram lacunas importantes em nossa jornada. Para organizar a complexidade das almas que habitam este planeta, a nossa jornada pelos registros de nossa consciência identifica grupos com funções e trajetórias distintas, cada um operando em uma frequência específica. O primeiro grupo é composto pelos missionários e voluntários, almas oriundas de sistemas estelares muito mais antigos ou de dimensões superiores.
eles não realizam o que chamamos de alfabetização completa na Terra, ou seja, não passam por todas as etapas evolutivas desde os reinos mais básicos. Em vez disso, encarnam em pontos estratégicos da história e da geografia para ancorar frequências elevadas ou realizar ajustes finos no campo vibracional do planeta, atuando como verdadeiros pilares de sustentação para a transição global. Logo em seguida, temos as consciências exiladas, muito conhecidas por todos nós, que trazem consigo uma altíssima bagagem técnica e intelectual de sistemas como o famoso sistema de Capella. Para este grupo, a Terra funciona como um hospital-escola, demandando imersões repetitivas na matéria para que possam transmutar o ego, o orgulho e a desarmonia que geraram a desconexão com seus mundos de origem e o consequente exílio. Em uma base quantitativa muito maior, encontramos as consciências nativas, que representam cerca de 65 a 70% da nossa população atual. Estas são as almas que iniciaram sua trajetória evolutiva nos próprios reinos mineral, vegetal e animal da Terra, passando por um processo lento e gradual de individualização da alma. É comum que indivíduos deste grupo possuam médias altíssimas de reencarnações, muitas vezes ultrapassando a marca de 1000 vidas, acumulando experiências sensoriais e sociais ao longo dos milênios. Existe uma correlação direta entre o mapa encarnatório de um indivíduo, a quantidade e a qualidade de suas vidas, e o grupo pedagógico ao qual ele pertence, um detalhe técnico que aprofundaremos em conteúdos futuros, para entender como essa quilometragem espiritual define nossas ferramentas atuais. Entretanto, a malha planetária também abriga fenômenos que fogem à burocracia das hierarquias espirituais tradicionais, como as consciências exploradoras ou migrantes de vanguarda. Representando menos de 1% da população, esses seres operam movidos por uma curiosidade técnica refinada e um impulso inato de expansão. Eles saltam voluntariamente para sistemas em crise para vivenciar a singularidade da densidade biológica sem possuírem débitos kármicos prévios ou contratos de resgate. Atuam como catalisadores neutros, quebrando padrões repetitivos da sociedade simplesmente por possuírem uma perspectiva externa, fresca e não viciada pelas dores e traumas locais. São como observadores que, ao interagir com o sistema, provocam mudanças apenas pela sua presença despolarizada. Em contrapartida a essa leveza, surge um grupo que exige nossa atenção. As consciências desertoras, fugitivas ou desviadas, que compõem entre 1,5% a 3% do contingente humano. Este grupo representa uma migração por desvio de frequência, composta por seres que ocupavam altos escalões técnicos ou sacerdotais em seus sistemas originais, as elites de outrora. Ao perceberem que não conseguiriam realizar o salto quântico para a quinta dimensão devido à sua vaidade cristalizada, e tentando evitar o julgamento do exílio formal, eles tentaram saltar para a Terra por conta própria, entre aspas. Ao entrarem na atmosfera terrestre sem os protocolos de proteção e os contratos de segurança das hierarquias superiores de luz, sofreram uma queda drástica de voltagem vibracional e uma perda de memória severa. Essa vulnerabilidade os tornou alvos fáceis para sistemas de controle que utilizam seu intelecto superior e sua sede de poder para escravizá-los, transformando-os em gerentes da realidade densa que mantém estruturas de controle sobre os demais. Este último grupo habita um verdadeiro limbo existencial. São poderosos demais para serem confundidos com almas nativas, porém ainda muito impuros vibracionalmente para serem aceitos como missionários, permanecendo presos sob o magnetismo da própria soberba até que ocorra um processo de auto-entrega e humildade. É curioso observar que, embora os exilados de Capella sejam numericamente superiores em nossa história,
A predominância de características ligadas a Orion em suas dinâmicas de poder na história humana explica-se pela fuga por desvio dessas elites técnicas que, ao vislumbrarem a perda de status em seus mundos, optaram pelo salto não monitorado para a Terra. Para o estudante sério que busca integração, o reconhecimento dessas categorias não deve servir para alimentar o ego ou criar novas hierarquias de importância, mas sim para fornecer a compreensão necessária para sair da roda de repetições. Para entendermos melhor a dinâmica de permanência em nosso orbe, é preciso observar que cada um desses 6 grupos opera sobre um contrato de frequência distinto, que define tanto o tempo de permanência quanto o nível de liberdade da consciência na malha terrestre. Os nativos, composto por 65 a 70% da população global geral, possuem contrato de evolução biogênica contínua, estando vinculados à Terra pelo cordão de prata planetário até completarem sua maturação autoconsciente. Já os missionários e voluntários, equivalente a 3 a 5% da população global, embora semelhantes em sua origem elevada, diferem na estrutura de atuação. Os missionários trazem contratos de intervenção técnica ou espiritual específica para alterar o curso da história, enquanto os voluntários aceitam contratos de sustentação passiva, encarnando apenas para manter a voltagem do campo vibracional elevada. Os exilados, equivalente a 15 a 22% da população global, operam sob contratos de reabilitação compulsória, onde a saída do sistema está condicionada à transmutação das sombras que os trouxeram, enquanto os exploradores de vanguarda, equivalente a menos de 1% da população global, desfrutam de contratos de trânsito livre, possuindo a rara permissão de entrar e sair da densidade sem gerar amarras kármicas, funcionando como auditores galácticos da realidade. Por fim, os desviados, estimados em 1,5 a 3% da população humana, encontram-se em uma situação de clandestinidade vibracional, pois, ao burlarem os protocolos oficiais de imigração, seus contratos tornam-se nulos, deixando-os à mercê das leis de causa e efeito da densidade bruta, até que aceitem a redenção ao plano coordenador. Essa arquitetura de contratos garante que a Terra funcione como um ecossistema equilibrado, onde cada consciência, independente da sua origem, contribui com uma peça específica para o mosaico da transição planetária. Dentro da complexidade demográfica do nosso planeta, é vital estabelecermos uma distinção clara entre o grupo dos exilados e o contingente dos desviados, pois, embora ambos tenham origens estelares semelhantes, a natureza de suas permanências na Terra é oposta. Enquanto os exilados oficiais operam sobre um contrato de reabilitação assistida pelas hierarquias de luz, contando com um amparo direto delas, que monitoram seu progresso e garantem as condições para sua futura reintegração em seus sistemas de origem, os desviados ou migrantes por fuga encontram-se em uma espécie de clandestinidade vibracional. Ao observarmos a distribuição por tronco estelar, percebemos que o sistema de Órion apresenta o índice mais alto de desvios, com cerca de 12 a 15% de seus migrantes tendo fugido para a Terra com o intuito de preservar o domínio tecnológico e o poder mental antes da pacificação definitiva de seu sistema de origem. Esses seres, ao entrarem sem protocolos, acabam frequentemente capturados por elites de controle terrestre para atuarem em estruturas de poder e defesa. Em Capela, esse índice cai para uma faixa entre 4% a 6%, composta majoritariamente por técnicos em genética e engenheiros sociais que temiam a perda da individualidade na nova consciência de unidade capelina, preferindo o salto não monitorado à redenção evolutiva. Já nos sistemas de Sírios e Pleiades,
Os índices de desvio são significativamente menores devido à alta coesão magnética e harmonia dessas sociedades. Em Sírios, dentro do grupo dos migrantes por fuga, apenas 2 a 3% de sua população são considerados desertores, sendo geralmente especialistas em magia cerimonial ou dissidentes estéticos que se deixaram seduzir pela vaidade criativa, enquanto nas Pleiades esse número é residual, variando entre 1 a 2% da população geral daquele sistema, onde o desvio ocorre quase sempre por uma curiosidade narcísica ou pelo desejo impetuoso de experimentar a dualidade extrema sem passar pelo crivo do conselho de anciões. Compreender essas estatísticas nos permite perceber que a massa de exilados que recebe suporte espiritual é a maioria. Mas a presença desses pequenos percentuais de desviados é o que muitas vezes alimenta as estruturas de resistência e controle na densidade da Terra, os tornando peças fundamentais para sustentar a agenda de controle na Matrix. Diferente dos exilados protegidos, os desviados operam sem o escudo das hierarquias de luz, tornando-se alvos de um magnetismo pesado que só pode ser rompido através da autoentrega e do reconhecimento sincero de sua condição dentro da malha planetária. Ao analisarmos a proporcionalidade relativa dentro do grupo específico dos desertores, percebemos uma clara hegemonia de comando que inclusive explica a natureza agressiva das estruturas de poder predominantes em nosso planeta. Quando normalizamos os dados para uma base de 100% do contingente de fuga, o sistema de Orion destaca-se como uma fatia majoritária de aproximadamente 60% a 65%, o que justifica a forte influência desse tronco na infraestrutura de defesa, na alta tecnologia militar e nas estratégias de domínio mental que moldam a realidade densa. Logo em seguida, as consciências oriundas de Capella representam cerca de 20 a 25% desse grupo, concentrando-se na chamada engenharia de controle, que abrange a gestão burocrática, os sistemas financeiros complexos e a modelagem do comportamento social. Em uma escala menor, mas ainda tecnicamente influente, encontramos os egressos de Sírios, que compõem entre 8 a 10% dos desertores, atuando principalmente na manipulação magnética através do uso da geometria sagrada e da magia cerimonial para fins de vaidade e controle de egrégoras. Por fim, o sistema das Pleiades apresenta o menor índice de participação no desvio, entre 4 a 5%, manifestando-se através da distorção estética, onde utilizam a sedução sensorial e a criação de ilusões de amor e luz para camuflar agendas de extração energética e alimentar o narcisismo coletivo. Essa distribuição revela que a Matrix terrestre não é um sistema homogêneo, mas uma colcha de retalhos de diferentes especialidades estelares que, ao operarem fora dos protocolos das hierarquias de luz, acabaram por criar os laços de controle que agora buscamos desvendar. O reconhecimento dessas percentagens e perfis de atuação não visa rotular indivíduos, mas sim fornecer à consciência desperta a capacidade de identificar os padrões de frequência que ainda tentam capturar o nosso intelecto e a nossa emoção. Compreender que a hegemonia de Orion e a engenharia social de Capella são apenas facetas de um desvio vibracional permite que nós, estudantes da espiritualidade, nos desidentifiquemos dessas dinâmicas, acelerando o processo de limpeza de DNA e facilitando o retorno à harmonia original. É interessante observar como a ciência da consciência e as tradições milenares se encontram na compreensão das sombras que carregamos, revelando que as distorções trazidas pelos desertores desses sistemas
corroboram diretamente com a estrutura dos 7 pecados capitais. Note que as características obscurecidas em Órion, Capela, Sírios e Pleiades preenchem aspectos específicos da desconexão de seus corações à fonte primordial. A ira e a inveja manifestam-se como resquícios da sede de poder de Órion. O orgulho e a avareza são sombras densas do intelecto de Capela. A indiferença ou a preguiça espiritual ecoa a frieza analítica de Sírios, enquanto a luxúria e a gula refletem o desequilíbrio hedonista das Pleiades. Reconhecer essas correlações não é um exercício de julgamento, mas sim uma ferramenta de diagnóstico vibracional, pois, ao identificarmos esses padrões em nosso comportamento, mente e nas emoções, estamos mapeando exatamente quais frequências estelares em nosso DNA precisam ser iluminadas e transmutadas. Essa alquimia transforma o pecado, que nada mais é do que uma energia em desequilíbrio, na virtude correspondente, permitindo que a luz da alma finalmente brilhe sem as interferências das antigas deserções galácticas. Ao transmutarmos essas influências em nosso cotidiano, estamos na prática desconstruindo as bases de uma realidade baseada no poder e na separação, para finalmente permitir que a luz da unidade se manifeste de forma soberana e transparente. Percebam que, ao analisarmos essa trajetória das consciências aqui na Terra, é imperativo conectar nossos estudos e narrativa à teosofia e ao espiritismo, duas escolas que funcionam como os arquitetos da compreensão multidimensional moderna. Uma das referências fundamentais é a obra monumental de Helena Blavatsky, especificamente em A Doutrina Secreta, onde a descrição das rondas e das raças raízes detalha a descida de mônadas de diferentes origens e hierarquias, como os Kumaras e os Pitris, para auxiliar na ignição da centelha mental na humanidade nascente. Esta obra valida a existência dos grupos que hoje chamamos de missionários e exilados, descrevendo-os como impulsos civilizatórios que trouxeram o fogo da mente para o laboratório biológico terrestre. Complementando esta base teosófica, encontramos a validação técnica e humanitária na obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Neste texto clássico do Espiritismo, é descrita com precisão cirúrgica a imigração em massa de um sistema estelar vinculado à constelação de Colcheiro, a famosa Capela, detalhando como esses seres, embora detentores de vasta inteligência, foram deslocados para a Terra para aprender a disciplina do sentimento e a humildade através da dor e do trabalho. A convergência entre a visão de Emmanuel sobre o exílio e a cronologia de Blavatsky sobre o desenvolvimento das mônadas oferece o selo de autoridade necessário para compreendermos que a humanidade atual é, de fato, uma síntese complexa de pedagogias galácticas distintas, onde o rigor técnico de uns e a pureza nativa de outros se fundem para criar a nova era que vislumbramos. Meus amigos, diante de tais informações, é natural que surja a dúvida se esses contratos de permanência são absolutos, e a resposta, como vocês bem sabem, é um não categórico, pois a dinâmica universal preza pela plasticidade e pela evolução constante da consciência. O que define essencialmente um missionário ou voluntário é a sua assinatura de frequência pré-existente, forjada em sistemas de alta cooperação e unidade, como Pleiades, Sírios ou Arcturus, onde a alma já opera sob a lei do auxílio e não mais sob a lei da necessidade. Esses indivíduos possuem um lastro cósmico de serviços prestados em outras malhas galácticas, trazendo em seu DNA espiritual protocolos avançados de ancoragem de luz e estabilização de campos, servindo como pilares fundamentais para a transição planetária atual.
No entanto, é perfeitamente possível que um desertor ou desviado transmute seu contrato, embora este seja um processo de alta complexidade técnica e moral que exige o chamado colapso do ego intelectual. Essa mudança ocorre quando o indivíduo renuncia conscientemente o uso de suas habilidades para fins de controle ou poder pessoal, redirecionando-as integralmente para o serviço coletivo. Na malha da Matrix, esse movimento é reconhecido como uma repactuação de frequência, permitindo que o ser deixe de ser um corpo estranho no sistema para se tornar um agente cooperativo, alterando sua linha de tempo e seu destino kármico ainda durante a vida física. A transmutação do contrato de um desviado o equipara tecnicamente ao grupo dos exilados, mas com o diferencial de despertar um potencial missionário latente em alguns, devido à sua bagagem técnica prévia. Ao renunciar ao desvio, o desertor aceita submeter-se voluntariamente às leis kármicas e ao conselho planetário, integrando-se à fila de aprendizado da Matrix como um aluno em processo de reparação moral consciente, tal como ocorreu com as massas de capela em tempos remotos. A diferença reside no fato de que, enquanto o exilado comum busca a reintegração pela necessidade de expiação, o desertor regenerado utiliza seu autoconhecimento, anteriormente usado para manipulação, como uma ferramenta especializada de auxílio, tornando-se um especialista em redimir sistemas. Na prática, ele abandona a categoria de anomalia vibracional para assumir o novo contrato de servidor em reabilitação, onde sua permanência na Terra deixa de ser uma fuga desesperada e passa a ser uma missão sagrada de transmutação do próprio ego em luz. Esse processo prova que, na linguagem do cosmos, não existem becos sem saída, mas apenas rotas de aprendizado que, quando integradas pelo amor e pela vontade, conduzem invariavelmente de volta à harmonia do Sol central. Concluímos, portanto, este capítulo com uma mensagem de profunda esperança e reflexão. A consciência que se percebe dentro deste labirinto deve focar na síntese das frequências, independentemente de sua origem estelar ou de como chegou até aqui. A transição planetária pela qual passamos não é apenas um evento astronômico, mas o florescer de uma consciência que aprendeu a transformar a frieza do dado técnico e o peso das dores do passado em uma experiência vibrante de puro ser e sentir. Ao abrirmos mão das velhas identificações, seja a mágoa profunda de um exílio distante ou a soberba de uma elite técnica que outrora se perdeu, permitimos que nossa mônada ressoe, enfim, em perfeita harmonia com o Sol central, selando o aprendizado nesta escola de contrastes. Que cada informação compartilhada aqui ecoe como um degrau luminoso rumo à sua liberdade definitiva, servindo de lembrete de que todos, sem qualquer exceção, somos fragmentos sagrados da mesma luz que agora inicia seu voo de retorno ao coração do Criador. Herdar uma nova terra é o prêmio para aqueles que tiveram a coragem de integrar suas sombras e redescobrir, na simplicidade do amor, a sua verdadeira linhagem cósmica. No próximo vídeo, mergulharemos, finalmente, nos detalhes de cada sistema estelar e suas estrelas guia, continuando a desvendar os mapas que nos levam de volta para casa. Eu sou Andresa Weger e minha diretriz é a coerência. Até o próximo vídeo. Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração,
Deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.